Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Se o brilhar, o resplandecer, o ser luz do mundo fosse algo automático, não haveria necessidade nem de uma determinação e nem tampouco de orientação, porque não é. Precisamos entender a importância do que Jesus falou e como corresponder com ele de forma prática. Nós vamos tratar desse assunto nesse e em mais 2 vídeos em sequência, e eu tenho certeza que o seu coração vai ser abençoado por meio da compreensão dessas verdades bíblicas. Hoje em Salvador, Bahia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na verdade, 3. Quero pegar essa frase de Jesus, brilhe a vossa luz, e tratá-la em 3 aspectos, em 3 vídeos diferentes. Em primeiro lugar, falando sobre o bom testemunho. Em segundo lugar, a respeito das boas obras. E em terceiro, acerca do ministério. Bom, quando o Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 5, antes de chegar no verso 16, que ele diz, brilhe a vossa luz. No versos 14 e 15, ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Depois de falar do propósito da luz, que é resplandecer e não ser escondida, ele então afirma, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Bom, essa palavra aqui traduzida como boas, né? O adjetivo que vem antes de obras, boas, é a palavra grega kalos. Ela tem um significado bem abrangente. Significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em natureza e características, genuíno, aprovado, louvável, nobre, digno de honra. Toda essa extensão de significados, né, na verdade, é quase que uma competição de virtudes. Jesus não está falando apenas de boas obras no sentido de um objetivo bom, mas ele está falando de algo que é apreciável, ele está falando de algo que é admirável, e isso também precisa chamar a nossa atenção naquilo que Jesus fala, porque ele diz que os outros vejam, reparem, enxerguem, admirem isso, a ponto de glorificar o Pai que está nos céus. O primeiro aspecto, quando ele fala a respeito dos homens verem as nossas obras, a nossa ação, o nosso comportamento, o primeiro aspecto que eu quero destacar diz respeito ao bom testemunho. Nós sabemos que na vida cristã nós precisamos ter mais do que palavras. Quando eu falo de um bom testemunho, não é apenas quando falamos acerca ou a respeito de Jesus, mas é quando vivemos de tal forma, né, que a nossa conduta ela se soma às palavras que também devem ser parte do nosso testemunho. 1 de João, no capítulo 3, nos versículos 16 a 18, João vai falar a respeito de amarmos não apenas de língua, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. E o exemplo que ele apresenta é que se alguém vê um irmão, né, que está passando necessidade, ele não pode apenas declarar algo e não fazer nada a respeito daquela necessidade. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua epístola, ele orienta as mulheres cujos maridos ainda não são crentes, né, a ganharem seus maridos de boca fechada, por meio de um bom testemunho. Esse boca fechada não significa que o evangelho não seria pregado. Significa que apenas palavras, quando não são seguidas de um testemunho condizente, a palavra pregada é necessária para inspirar a fé, mas o testemunho, a conduta é importante para sustentá-la. Porque quando as pessoas não veem coerência no nosso comportamento, a mensagem proclamada acaba sendo descredibilizada. Então ele diz que essas mulheres podem ganhar os maridos de boca fechada por meio do seu exemplo, por meio da sua conduta. Aqui é quando o testemunho nos remete além apenas daquilo que falamos. A forma como vivemos, ela se torna kalos, ela se torna atraente, admirável, boa. E por meio dessa maneira pregamos o evangelho. Quero destacar aqui, isso não significa que não falamos, isso significa que só falar sem viver não tem peso, não tem força, não tem poder de impacto. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado.
Em outras palavras, ele está dizendo o que adianta comunicar aos outros os valores ou mesmo as restrições estabelecidas por Deus, se depois de pregar, a minha vida não sustenta aquilo que eu mesmo comuniquei. Então ele dizia, eu me posiciono, eu vivo uma vida de disciplina, né? Eu vivo uma vida de sujeição, né? De reduzir a carne a uma sujeição plena àquilo que prego, porque dessa forma o testemunho ganha força, ele sustenta, ele embeleza, ele dá vida às palavras que são comunicadas. E nós precisamos entender a responsabilidade de sustentar o testemunho por meio da forma como vivemos. Bom, vamos falar do oposto do bom testemunho, que diz respeito aos escândalos. O Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 18, ele começa no versículo 6 e vai até o versículo 9. Ele disse, seria melhor para alguém amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar, do que servir de escândalo para um dos seus pequeninos. Obviamente, Jesus não está fazendo apologia ao suicídio, o que, na minha teologia, é totalmente condenável, né? Até porque o apóstolo Paulo disse, se alguém destruir o corpo, que é o santuário de Deus, Deus o destruirá. Bom, o corpo já foi destruído. O que é que sobrou para Deus destruir depois? Obviamente, ele está falando do julgamento eterno. Bom, esse não é o foco, não vou abrir nenhuma discussão aqui, né? Assuntos que merecem uma discussão, como casos de sanidade mental, mas Jesus não faria apologia a algo que a Escritura condena. O que ele está tentando mostrar é que o escândalo é algo tão terrível que seria preferível o suicídio do que o escândalo. Alguém me perguntou outro dia, mas o suicida não vai para o inferno? Eu falei, sim. Ele falou, e é melhor suicidar do que servir de escândalo? Eu falei, sim. O suicida vai para o inferno sozinho. O que promove escândalo, além de trazer dano a si, promove dano para outros. Obviamente, Jesus não está fazendo apologia para escolher entre um ou outro. Ele está nos mostrando o senso de temor que nós devemos ter para não escolher nenhum, nem outro. Mas considerando que o entendimento de não poder tirar a vida já era tão forte para todos eles, Jesus queria que fosse ainda mais o temor diante de Deus, de nunca servir de mau testemunho, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos inúmeras advertências a respeito disso. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 3, Paulo diz, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Né? Ele está dizendo, na sua mensagem, no seu discurso você condena, mas acaba você mesmo fazendo isso, haverá juízo. E nós não podemos perder a perspectiva do juízo. Não se trata apenas de evitar trazer dano aos outros, mas a consciência de evitar precisa ser praticada. Por quê? Porque se não tivermos o cuidado, o zelo, nós responderemos a Deus por conta disso. O apóstolo Paulo diz em Tito 2, dos versos 3 a 5, do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, não se trata apenas de viver corretamente pelo benefício que isso nos traz, mas de não viver de forma errada pelo malefício que isso produziria aos outros e à própria palavra de Deus. Né? Paulo está orientando Tito e dizendo que a própria palavra, o evangelho que pregamos, ele acaba sendo difamado, enfraquecido quando não vivemos de acordo com o padrão estabelecido por Deus e com a maneira como nós deveríamos nos conduzir. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Né? Essa sabedoria para com os que são de fora diz respeito à ação, ao modo de agir, à conduta, ao testemunho, para que a palavra de Deus não seja difamada. Precisamos entender a responsabilidade de viver um evangelho que nos coloca como modelo, que nos coloca como referência. Em Mateus 23, Jesus estava condenando os fariseus, não pelo seu zelo, não pela dedicação à palavra, mas por um lugar de hipocrisia no qual acabaram entrando. Em Mateus 23:3, Jesus diz, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Que coisa vergonhosa, dizem e não fazem. Depois no versículo 13, Jesus diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Né? Não entram pela conduta, acabariam ficando de fora, mas não deixam entrar, porque com uma conduta negativa, com um mau testemunho, eles acabavam fechando a porta para outros, e esses outros não tinham inspiração, não tinham motivação alguma para seguir adiante, né, para poder entrar. O apóstolo Paulo falava muito a respeito de exemplo, e dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Cristo nos deixou o exemplo. Na última ceia, ao lavar os pés dos discípulos, ele diz: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus nunca nos transmitiu apenas preceitos, teoria. Ele nos deu exemplo, referência, ele se colocou como padrão. Ele disse: ajam como eu ajo. E depois você vê Paulo dizendo: vocês devem me imitar como eu imito a Cristo. Muitas vezes nós ouvimos no meio evangélico: olha, não olhe para o homem, né? É verdade que quando o homem falha, nossos olhos deveriam estar em Jesus, mas não olhar para o homem nunca, né? Onde estão as referências que haviam desde o início, né? Que se posicionavam dizendo: nós vamos imitar a Cristo, nós vamos ter o bom testemunho, a ponto de também poder ser imitados. Nós temos essa responsabilidade. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,3, né? Fala a respeito daqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, que eles devem servir de exemplo. Isso não é apenas para os pastores, né? Os pastores precisam ter um modelo que será replicado na vida de todo o rebanho. Todos nós temos a responsabilidade de resplandecer, né? De fazer brilhar a luz de Deus. Não podemos abafar ou apagar essa luz com um mau testemunho. Isso não significa que somos perfeitos e nem que não vamos errar, né? Não estou falando a respeito de não errar nunca, estou falando a respeito de não andar errado, de não permanecer no erro. Quando há erro, mas existe arrependimento, existe retratação com as pessoas, até a forma de consertar o erro acaba se tornando um bom testemunho. Então que Deus nos ajude a viver o bom testemunho e dessa maneira manifestar a sua luz.